Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde novamente. Boa tarde mais uma vez, gente. Uma tarde abençoada, uma tarde iluminada para cada um de nós. E é muito interessante que realmente as palavras uma coisa que eu já vou começar esse vídeo falando, que muitas das vezes, né, a gente escuta alguém falar, ai, dia lindo, ai, tarde abençoada, ai, tarde iluminada, ai, tal. A gente acha que é até clichê, né? Nós, com as nossas crenças, nós não damos atenção, ou falar, ai, é mentira internamente, ou, essa pessoa tá querendo se aparecer, porque não vai acontecer nada disso. Mas se a gente pensar, pessoal, que nós damos tanta atenção para notícia ruim, ou coisas ruins que os outros falam, por que nós não damos atenção para o que falam de bom, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa critica a gente, fala que a gente é feio, fala que a gente tá acima do peso, fala que não vai dar certo, geralmente a gente acredita e fica para baixo. Então a gente fica, não tem jeito, a gente fica para baixo, aquilo nos perturba ao ponto que a gente pensa até em desistir. E a gente até acredita e pensa que é verdade. Então, se a gente tem essa capacidade, né, até quando a gente escuta alguma notícia ruim, na televisão ou na internet, a gente fica com medo, a gente fica desesperado, a gente fica triste. Então, se a gente tem essa facilidade, né? E aí entra a PNL, a Programação Neurolinguística, ela explica perfeitamente como que o nosso cérebro ele é treinado, como que ele se acostuma, ou como ele é adaptado a certas inclinações. E se familiarizar com se identificar essa palavra e se identificar com notícia ruim, com desaforo, até com ofensas, a gente se identifica fácil. Então, se a gente foi acostumado sem perceber, a gente se identifica, isso é real, né? Com palavras que nos ofendem, que nos deixa triste, por que nós não nos acostumamos ou não acreditamos ou não ficamos na vibração de quando alguém fala que vai dar tudo certo? Geralmente eu tenho certeza que a primeira coisa que passa na cabeça, nada a ver, essa pessoa não sabe o que tá falando, ou a gente não acredita. Então, uma coisa que é muito real, como nós temos o poder, né? Porque entre o livre-arbítrio, entra o poder de decisão, entre as escolhas diárias, e nós temos escolha diária, então mesmo sem acreditar, vamos aí segurar mesmo segurar nessas palavras e de que vai ficar bom, mesmo não acreditando, porque se dá para escolher se eu agarro na palavra ruim, então vamos nos forçar a escolher afirmar nas palavras boas, né, pessoal? Estou mais uma vez aqui nesse vídeo para ter essa troca especial com vocês, esse momento de vulnerabilidade, de caminhar. Eu falo que é um momento de caminhar em rumo ao entendimento maior de quem nós somos, da nossa jornada, de como começar a modificar o que não nos agrada diariamente, para nós começarmos a atingir aí um bem-estar interno, um equilíbrio mental e emocional, que, gente, tá faltando hoje em dia. O que tá levando à depressão, o que tá levando a ansiedade, o que tá levando a síndrome do pânico e tudo que tá permeando aí, o que está dominando o mundo, a humanidade, o estresse, né? A falta de prazer pela vida é justamente a falta de equilíbrio. É a falta realmente de entendimento primeiro de quem nós somos, de como nós funcionamos e começar a equilibrar cada campo no seu campo, né? Tentando realmente entender nós como indivíduos e no contexto geral, né? Eu falei para vocês no outro vídeo sobre essa questão, né, da identificação, primeiro a empatia com o próximo, que do próximo, tudo bem que ele faça a escolha dele, tudo bem que ele tem a escolha dele, e ok. Mas tudo bem também eu ter minha história, respeitar minha história e me ouvir e entender que eu tô triste sim por essa palavra, só que é só naquele momento, e deixar, né? E deixar o que não é do meu campo, e deixar ir o que passou, e deixar ir as palavras que foram ditas, muitas vezes não para me atingir, né?
Eu já falei no story no Instagram, mas que às vezes as pessoas falam, resmungam, xingam, brigam, mas para defender as crenças dela. A história daquela pessoa é diferente da nossa história, né? A pessoa cresceu e acredita em coisas, né? Em pensamentos, seja de qualquer nível, diferente do que você aprendeu a acreditar, e tá tudo bem, né? Então é soltar o que é do outro, né? E justamente identificar e ressignificar o que é nosso. E isso é uma das coisas que mais geram doenças, tanto física, mental quanto emocional. É essa falta desse entendimento do que é do outro, o que é nosso, que tá gerando caos. Porque o caos é gerado justamente primeiro pela falta de ordem, e segundo pela falta de entendimento. E aí você pode até assim falar, mas sem o caos, né, não tem ordem. Tem uma parte da filosofia que fala isso. Mas se tá o caos, eu preciso identificar que existe o caos justamente para trazer a ordem. E é por isso que o campo emocional ele impacta tanto o nosso físico, porque nós andamos no caos, né? Eu falei para vocês um pouco sobre a questão de como a preocupação ela gera diabetes, né? Mas é mais do que isso. Quando a gente não começa a olhar para várias e várias nossas questões, a gente entra, eu falei para vocês no outro vídeo, referente justamente a que a minha adolescência inteira eu entrei em efeito Zenão, né? Na física quântica, o efeito Zenão é quando você tem tanto medo, né? Que você se coloca no lugar de tão vítima, porque na verdade o medo, juntamente com a preocupação, ele gera ansiedade, porque a gente se ligar e alimentar ideias que estão presas geralmente ao futuro, né? No caso da preocupação, também que gera diabetes, como foi falado, mas que não são reais. E o medo também, porque muitas das vezes o medo, ele impede, ele, logicamente, que se a gente pensar em nível da programação neurolinguística, que é a PNL, o medo ele tá ali para, de alguma forma, para nos proteger, para proteger o que nos vai ferir, né? Por exemplo, como assim? Quando eu era criança, isso é sério, eu passava pelo terreno da minha vizinha e tinha gatos à noite. À noite, esses gatos, na hora que eu olhava, eles tinham um olhar enorme e o olhar, gente, amarelo. E aquilo me traumatizou. Eu cresci, né? Hoje em dia não, mas com medo de gatos de todo tipo. Mas por quê? Porque o medo de gato, na verdade, era um mecanismo de defesa que meu cérebro criou em torno de mim para me manter distante do que poderia me ferir ou me machucar. Então, quando eu era criança, eu achei, né, que aquela imagem do gato à noite era ameaçadora, e como eu achei que aquilo poderia ser uma ameaça, meu cérebro criou esse bloqueio, esse trauma que é o medo. Então, quando a gente fala do medo propriamente dito, o medo pela neurociência, né? O nosso cérebro, ele desenvolve essa barreira de proteção com 3 tipos de medo para nos manter seguro. Então, vamos lá. O medo é de algo que não existe, ele é dividido em 3 linhas, né? Não sei se vai dar para falar tudo nesse vídeo, mas eu vou começar e qualquer coisa, no próximo vídeo, eu termino esse assunto sobre medo. Porque o medo também ele desenvolve uma série de doenças físicas. Então o medo, ele não só trava a minha vida, ele não só impede nós de ir em busca dos nossos sonhos. Mas ele, se muito tempo ali você parado, ele começa a canalizar no seu corpo físico, também segundo a medicina ancestral. Por quê? Porque eu tenho que enxergar que o medo tá me impedindo. E às vezes eu não enxergo, então ele começa a dar sinal, e eu não enxergo, ele começa a se canalizar, a se enraizar, para que eu olhe para aquela região e olhe para aquele medo. Então, na verdade, seria isso, gente. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo para terminar esse vídeo falando sobre o medo. Eu vou continuar no próximo vídeo. Eu sei que vocês não gostam disso, eu também não gosto de dividir em partes, mas é um tema muito interessante e eu tenho certeza que tanto as doenças que gera, que além da constipação, da pedra nos rins, que o medo também a longo prazo gera, é uma questão que ele impede da gente realizar nossos sonhos, ele impede da gente seguir adiante. E isso eu acho que deve ser mais explanado, mais explorado, e eu vou continuar no próximo vídeo, tá bom? Beijo, até a próxima, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.